Capítulo 61, um cronograma de 1 ano por mês. Sistema, Jing. Parabéns anfitrião por completar uma missão principal. Recompensas, reconstrução do corpo original do anfitrião. Sua aparência era parecida com a do Ichigo com mais refinamento muscular, cabelo preto um pouco mais longo, um pouco mais alto que o Ichigo quase 4 centímetros ou seja em torno de 1,78 centímetro e tinha azul olhos olhando a paisagem. Sistema, Host entrou na Soul Society. O sistema usou automaticamente menor que complete o Joku maior que para refinar o tempo com sua vontade. Sistema, o tempo agora foi ajustado de 1 ano na Soul Society para 1 mês no mundo real. Sora, agora vejo que é conveniente. Sora, se bem me lembro Rukia veio 15 de maio que alinhou com o original que não mudou e Ichigo com o seu Ko, enquanto passava pelo Dangai foi para Soul Society 1º de agosto. Sistema, Host está correto com base nesse prazo, Host tem 2,5 mês para treinamento. Sora, isso significa 2 anos e meio que é meio difícil. Sora, mostre-me tudo o que tenho de todas as interfaces. Sistema, afirmativo. Sistema, Jing, abrindo todas as interfaces no pedido. Sistema, Jing, estado de abertura, nome, Xiaolan Sora, idade, 14, 35, nível 129 XP, 5.301, 4.409.874.260. Saúde, 1.420, poder, 1.320, defesa, 1.350, inteligência, 2.500, Heiatsu, 1.022.700. Afiliação, característica, Gula, humano, Shinigami, Vizard, Quincy. Nome do comando Zanpakuto, olhe nos olhos de todas as coisas onde a lua festeja. Nome do comando Zanpakuto, Shikai, Heavenly Devur Moon, Tengoku Akumatsuki, igual a incapaz de usar. Bankai primeira forma, Heavenly Devur Black Moon, Tengoku Akuma Kurutsuki, igual a incapaz de usar. Bankai segunda forma, Heavenly God Black Moon, Tengoku Kami Kurutsuki, igual a incapaz de usar. Pontos de alma, 21.290. Sistema, Jing, habilidades de abertura, categoria Kido, Ado, 1, menor que Ado Artes 4, Byakurai maior que 2, menor que Ado Artes 31, Chacarro maior que Encantamento, menor que Ielord. Máscara de sangue e carne, toda a criação, bater de asas, vocês que levam o nome de homem. Inferno e pandemônio, a barreira marítima surge, marche para o sul. Maior que 3, menor que Ado Artes 91, Senjuko Tentairro maior que. Encantamento, menor que limite das milhares de mãos, mãos respeitosas, incapazes de tocar a escuridão. Mãos atirando incapazes de refletir o céu azul. A estrada que se aquece de luz, o vento que acende as brasas, o tempo que se reúne quando ambos estão juntos, não há necessidade de hesitar, obedeça às minhas ordens. Balas leves, 8 corpos, 9 itens, livro do céu, tesouro doente, roda grande, torre da fortaleza cinza. Mire para longe, espalhe de forma brilhante e limpa quando disparado maior que. Bakudo, Kaido, personalizado. 1, menor que Bakudo personalizado N1, porta sem forma maior que. Encantamento, menor que criação do nada, vazio eterno, energia em Yang, visto e invisível faz tudo aparecem e desaparecem maior que. 2, menor que Bakudo custa N2, espelhos do eterno Lotus infernal maior que. Menor que o usuário dispara de seus dedos inúmeras pequenas luzes que por sua vez se transformam em flores de lótus. Algumas delas podem ser vistas, outras estão escondidas e muitas são transparentes. Cada uma delas possui uma certa habilidade. Menor que Barnito Ashes maior que Fristo Nothingines maior que Space Binding maior que Confusion Illusions maior que Time Deceleration maior que. Encantamento, menor que almas das chamas eternas, que residem no sol ardente e na lua fria, ilusão ardente e realidade congelante, vento quente e vazio frio,
mistura-se a vida eterna do homem maior que. Categoria adquirida. 1. Menor que domínio espiritual maior que. Menor que 1. Domínio feito com Reiatsu puro, qualquer um ou qualquer coisa que pise nele terá sua velocidade e reação diminuídas em 200% maior que 2. Menor que mente espiritual maior que. Menor que uma mente que foi treinada até os limites extremos quando alguém aprendeu. Menor que domínio espiritual maior que a velocidade de reação do hospedeiro aumenta 200%, 200 pontos em inteligente. 3. Menor que clone da alma espiritual maior que. Menor que um clone feito por Reiatsu e os pensamentos de hosts que podem permanecer ocultos dentro do ambiente. Um soul clone tem metade das estatísticas do host. Se o clone estiver dentro do domínio, ele terá 75% das estatísticas do host. Maior que. 4. Menor que lâminas Reishi celestiais giratórias maior que. Menor que lâminas criadas a partir de Reiatsu que giram em torno de si mesmas girando em torno do corpo do host, elas podem ser visíveis e invisíveis e ser usadas tanto para defesa e ataque. Lâminas atuais, X10, dentro do domínio, 10% de aumento de velocidade 10% de nitidez maior que. Sistema, Jing, loja inaugurada, acessórios, pílulas médicas, armas, formas de batalha, Kido Artes, atualização. Pontos de alma, 21.290. Sistema, Jing, inventário de abertura. Menor que 0x pílula de aumento de nível duplo maior que. Menor que 1x Odioku completo maior que. Menor que 0x clone Jigai portátil não refinado maior que. Menor que 2x fragmentos de história maior que. Menor que 0x Tenshintai maior que. Menor que 0x pílula de fortificação maior que. Menor que 0x pílula Kim maior que. Menor que 5x criação dos livros maior que. Sistema, Jing, abrindo missões, principal. 1. Derrote Zaraki Kenpachi. 2. Salve Kushiki Rukia da execução. 3. Derrote Byakuya Kushiki. 4. Vença Aizen Suzuki. Sub. 1. Entre na academia do Shinigami e se forme dentro de 1 ano, 1 mês. 2. Subir para o segundo ou primeiro lugar dentro de 1 ano, 1 mês após a formatura. 3. Treine Hetsu no Hana para as próximas batalhas. Sem limite de tempo. 4. Peça a Yoruishi para tomar banho com você na Soul Society. 5. Gaste pontos na loja. Sora ficou profundamente chocado. O que diabos são essas subquests, e o que diabos está acontecendo com o segundo nome do Kamendi? Fim do capítulo. Capítulo 62, Entrando na Academia. Enquanto Sora observava o que ele tinha que fazer agora junto com suas estatísticas, inventário e tudo mais, ele ficou chocado com o quão rápido ele deveria subir na classificação e se tornar pelo menos o segundo lugar dentro de 2 anos. Esse foi o seu mínimo problemas quando viu uma segunda Zanpakuto sendo exibida na sua frente e o que mais ele poderia fazer. Ele começou a desabafar em busca de respostas em seu guia favorito. Sora, sistema, você não disse que desde que eu me integrei ao Ishigo inicialmente que meu Zanpakuto terá algumas mudanças em relação ao Ishigo original? Sistema, host está correto. Sora, então você não disse que posso escolher criar minha própria Zanpakuto? Sistema, host está correto. Sora, você não disse que se Rukia me salvar com sua Zanpakuto menor que Gula maior que absorverá seu poder me fazendo não ter outro? Sistema, host está correto. Sora, então WTF está acontecendo? Sistema, host é um idiota. Sora, $% cerquilha acento circunflexo $cerquilha % cerquilha dólar e % explicar. Sistema, primeiro de tudo, o host precisa entender que você foi integrado ao Ishigo, não fundido ou absorvido. Por exemplo, pegue 2 cubos de gelo, derreta-os juntos e depois congele-os, você terá um cubo maior que a fusão, mas se você pegar 2 cubos derretem suas bordas e os unem e depois os congelam, isso é integração. Sistema, segundo de tudo, a característica do anfitrião menor que Gula maior que comeu a essência das 4 origens criando uma Reiatsu única exclusiva para o anfitrião e fundiu-a em Ishigo, refinando-o em um eu feito a uma Zanpakuto original.
Sistema. Então a alma Zanpakuto feita pelo próprio host contém 4 características junto com a Reiatsu menor que Gula, feito, mas desde que o host veio para a Soul Society e formou seu corpo original antes de você vir a este mundo que se assemelha a 1/5 de Dalton forma final de Getsuga de Ishigo. Sua característica menor que Gula maior que começou a se transformar em sua própria alma Zanpakuto nascida 100% original. Sora desmaiou tanto pela pressão dos fundamentos da Soul Society quanto pelas missões e até porque ele pegou muita informação de uma vez, a única coisa que conseguiu dizer antes daquela merda. Quando ele desmaiou, um Shinigami estava passando e o viu no chão, ele não conseguia sentir nada dele, mas de alguma forma ele sabia que era perigoso. Ele fritou seu cérebro com força de novo e de novo pensando no que fazer apenas para desistir e levá-lo em direção à academia. Depois de alguns minutos de flash steps, ele conseguiu chegar aos dormitórios da academia. Ele deixou o MC na sala e foi procurar um professor para procurá-lo pois ele estava pegando as vibrações. Quando o Shinigami saiu nosso MC acordou. Não demorou muito para ele entender onde estava, apenas alguns segundos, já que não tinha nada para fazer. Ele abriu seu menu de compras. Sora, menor que loja maior que. Sistema, Jing, loja inaugurada. Acessórios, pílulas médicas, armas, formas de batalha, Kido Artes, atualização. Pontos de alma, 21.290. Ele revisou tudo e encontrou algumas coisas que queria, mas um pouco caras. Sistema, Jing, acessórios, menor que tapa-olho Reiatsu maior que. Capaz de armazenar até 1 milhão de valor de Reiatsu ao longo do tempo e quando liberado sufoca seu oponente tornando-o mais lento e todas as estatísticas menos 15%. Limite de tempo, 1 minuto. Soul Points, 5.000. Acessórios, menor que pulseira Reiatsu maior que. Capaz de armazenar até 1 milhão de valor de Reiatsu com o tempo e quando liberado, sufoca seu oponente, tornando-o mais lento e todas as estatísticas menos 15%. Limite de tempo, 1 minuto. Pontos de alma, 5.000. Acessórios, menor que conjunto de pesos de Reiatsu, 4, maior que. Contanto que um usuário usa isso e aumenta permanentemente os pontos de nivelamento em 10 de cada nível, forçando o corpo. Pontos de alma, 6.000. Formas de batalha, menor que formas de Kendo maior que. Formas básicas de Kendo que o comandante do Gotei 13 desenvolveu para os jovens. Praticar essas formas dá a você mais 5 em todas as estatísticas permanentemente em cada nível acima, exceto em sua Reiatsu. Pontos de alma, 2.000. Formas de batalha, menor que formas de espada maior que. Formas básicas de espadas que qualquer um pode praticar, até mesmo humanos. Praticar essas formas dá a você mais 5 em todas as estatísticas permanentemente em cada nível acima, exceto em sua Reiatsu. Pontos de alma, 1.000. Formas de batalha, menor que formas de espada Kenpachi maior que. Formas de esgrima suprema praticadas e criadas pelo primeiro Kenpachi, cujo nome é desconhecido no Gotei 13 que foi desenvolvido para futuros detentores de títulos. Praticar essas formas dá a você mais 5,0 em todas as estatísticas permanentemente em cada nível acima, exceto em seu Reiatsu. Soul Points, 20.000. Vendo tantas descobertas ele não pôde evitar e abriu os olhos bem abertos e com a boca formando um U onde se via saliva babando. Fim do capítulo. Capítulo 63, deixando todos surpresos. Mesmo que ele estivesse ofegante, tentando recuperar o fôlego por estar tão animado, ele já havia decidido o que levar, então ele imediatamente os trouxe sem uma segunda hesitação. Foi então que ele ouviu o alarme habitual. Sistema, Jing, host usou 21.000 Soul Points. Sistema de 290 pontos de alma restantes. Jing, parabéns ao anfitrião por completar uma submissão repetível. Recompensas, menor que um EXP 50 pontos maior que ganhando 420 EXP. Ignorando os alarmes, ele se perdeu em seu eu dominado de que poderia estar em um futuro muito distante. Ao fazer isso ele perdeu totalmente a chance de sentir duas pessoas atrás dele enquanto ele sorria olhando para ele. Eles pensaram que ele tinha enlouquecido.
Os dois se aproximaram cada vez mais, um aluno, um professor, e quando chegaram bem perto, o professor tossiu algumas vezes, acordando o MC de seu transe, virando a cabeça para trás apenas para ver dois Shinigami. Sora: olá, velho. XMMM: boas maneiras, garoto, de onde você é? Sora: XMMM: de onde é isso? Você lembra porque desmaiou? Eu carreguei você aqui. Sora: desmaiado? Não estou acordado? Depois de brincar de adivinha, por um bom tempo eles divulgaram que MC havia morrido recentemente no mundo mortal e havia perdido a memória, fazendo-o aparecer a poucos quilômetros de distância da academia. Eles não sabiam se ele teve sorte ou azar, e eles não conseguiam sentir a menor porção de sua Reiatsu, e isso os fez entrar em transe pensando nos motivos pelos quais não podiam contar a ele. Sora estava os observando e estava rindo dentro dele. Ele queria criar uma imagem genial para que ele possa receber o melhor tratamento possível, sem dor, sem jogo. Sora: gentil ancião, o que são aquelas luzes piscando ali? Distraídos pelos Kidos, os outros alunos continuaram atirando no campo de treino distante. Eles observaram MC com olhos brilhantes. Queria ir para lá. Qual é o seu nome, garotinho? Sora: céu azul, céu azul. Sora: meu nome é Sora e não sou criança, tenho 14 anos. Ambos: ainda criança. Aspas. Meu nome é Reiengo, sou professor aqui. Um velhote oficial do 10º lugar. E eu sou Aron Naeri, um aluno avançado aqui, e em termos de destreza em batalha eu rivalizo com o 15º assento. Quando Sora ouviu esses nomes e seus respectivos títulos como Shinigamis, ele ficou meio chocado porque não os conhecia. Foram muitos que nunca apareceram, nem sequer foram mencionados na série, mas você sabia que eles fizeram o trabalho que fizeram, e não só que ele ficou chocado com seus níveis de poder. Ele pensou: tão fraco. Um deles estava em torno do nível 150 mais ou menos e o outro estava em torno do nível 235 mais ou menos, mas a Reiatsu deles era tão fraca no valor de 150.000 e 235.000, enquanto ele tinha 5 a 8 vezes essa quantia. Até os capitães seriam desconfiar dele se ele liberasse tudo o que tinha. Bem então Sora, vamos ver o que eles fazem. Sora: ok. Enquanto caminhavam em direção ao campo de treinamento, Sora ficou surpreso com quantos estavam treinando que nunca apareceram, nunca fizeram uma estreia, provavelmente foram mortos em missões normais ou perceberam que não foram feitos para isso. Ele viu inúmeros Kido voando esquerda e direita e pensou em algo. Ele levantou a mão imitando o que eles estavam fazendo e todos começaram a rir dele por ser um novato, mas no instante seguinte, eles tiveram os olhos arregalados. O mesmo tipo de Kido que eles dispararam anteriormente começou voando sem parar de sua mão, acertando todos os alvos. Quando terminou, ele se virou para o professor, que ainda estava com os olhos bem abertos. Sora: isso conta como eu ganhando os fogos de artifício. O silêncio caiu sobre o campo e em um canto uma figura estava ali observando tudo com diversão rumo ao futuro. Fim do capítulo. Capítulo 64. Um gênio de 1000 anos. Ao verem sua atuação, cada um de sua própria perspectiva, todos pensaram que precisávamos ensinar esse kid. Foi nesse momento que Sora ouviu o alarme e pensou o que agora, com uma cara de pôquer feliz do lado de fora. Sistema. Jing. Submissão acionada. Entre na academia do Shinigami e se forme dentro de 1 ano, 1 mês. Recompensas. Menor que 2x pílula para subir de nível, duplo maior que 5.000 soul points, 20 níveis. Ele quase se sufocou na hora pelas recompensas que estava recebendo, o envergonhando na frente dos outros, mas eles pensaram que era porque ele matou todos os alvos. Rei e Aron ainda estavam chocados porque ainda não conseguiam dizer sua profundidade. Apesar de sua saraivada de tiros, era o mesmo para a figura escondida no canto. A figura parou de hesitar e avançou andando em direção a ele. Quando Rei e Aron viram quem havia aparecido sem eles perceberem, eles tiveram um ataque cardíaco. Todos o saudaram e Sora ficou intrigado com o comportamento deles até ouvir voz muito familiar atrás dele. Uma peça muito interessante foi realizada aqui. Aspas. Ele congelou e começou a suar.
foi seu pior pesadelo entre 1 milhão de bilhetes de jackpot que ele levou o pior de todos. Diga, garotinho, você gostaria de frequentar a academia aqui e aprender mais sobre essas luzes? Sora, senhor, seu nome? Ara, cadê meus modos? Eu sou o capitão da 5ª divisão no Gotei 13 Suzuki Aizen. Sora estava gritando dentro dele por pegar o bastão e acabar sendo alvo de Aizen, mas ele não apareceu pelo menos no rosto dele, pelo contrário, ele sorriu e disse para ele. Sora, sim, eu adoraria. Meus modos, meu nome é Sora. Xiaolan Sora, Aizen, então a partir de hoje você é um estudante aqui. Rei e Aron se arrependeram de não ter ido um pouco mais rápido, eles poderiam ter feito algum mérito em seus registros. Sora, legal, aspas. Aizen, agora, garotinho, não, pequeno Sora, vamos ver o que o seu futuro reserva neste lugar. Ao deixar essas palavras para trás, Aizen desapareceu do terreno deixando nosso MC respirar fundo. Sora finalmente pareceu um pouco sério, fazendo com que todos o confundissem com fome de conhecimento, mas na realidade, ele percebeu que eram muitos indivíduos que deveriam ser notados. Rei, vamos, Sora, deixe-me mostrar onde você vai morar. Sora, sim. Saindo para o passeio pela academia, 2 figuras onde atrás de longe um era Aizen mas o outro era alguém que sempre trama como uma raposa. Capitão, por que você fez isso? Aizen, você está preocupado Jin. Jin, só estou curioso, só isso. Aizen, se eu tivesse que justificar minhas ações seria que a menor reiatsu que senti dele me lembrou do experimento fracassado quando eu tentei superar Urahara. Jin, você quer dizer, aquilo? Aizen, sim, aquele Odioku que eu não consegui criar, bem, só o tempo dirá se eu estava certo ou não. Tendo uma pequena conversa entre eles e deixando por isso mesmo, eles finalmente saíram fazendo com que MC que estava com a guarda levantada relaxasse mais fácil do que antes, focando em seu objetivo à frente, pegue alguns peitos. Não um onononono deveria ser MOF algumas bundas, mas o maior problema foi qual? Fim do capítulo. Capítulo 65 para 6 meses de epopeia. Desde o primeiro dia, Sora começou seu treinamento sobre os métodos de Kido aprendendo tudo do zero, pois ele não sabia nada sobre eles, apenas o que havia assistido antes. Ele conseguiu encontrar todos os 3 tipos de Kido e começou a estudar e experimentá-los. Dentro de 2 meses, ele causou um alvoroço quando o conselheiro de teste casual veio ver sua verdadeira habilidade, o que surpreendentemente era Aizen. Ele ficou chocado ao ver Sora dominando todos os 3 Kido do N, 1 ao N, 30 e executá-los perfeitamente até o ponto de lançamento instantâneo. Existiam alguns Ados, Bakudos e Kaidos que ele conhecia atualmente, mas não sabia o encantamento para eles e quando perguntou ao sistema a resposta que obteve o deixou sem palavras. Sistema, eu só sei o que você sabe e o que todos os mundos sabem ao serem liberados na superfície, mas para aqueles que estão sob ela, o anfitrião precisa encontrá-los atualizando o banco de dados do menor que The Bleach System maior que. Ele também aprendeu que os 3 tipos tinham subcategorias, tornando o sistema atualizou a interface atual de menor que habilidades maior que para combiná-la, e ao mesmo tempo, ele aprendeu que muitas delas foram perdidas ao longo dos tempos para nunca mais serem recuperadas escondidas da face da Terra. Sora, sistema me mostre todas as artes Ado que aprendi até agora. Sistema, Jing, habilidades de abertura, categoria Ado. 1. Menor que Ado Artes 1, Show, Impulso. Encantamento, afaste-se de mim. Descrição, empurra o alvo para longe do lançador alguns metros na velocidade bala com uma pequena explosão de energia direcionada a partir de um dedo indicador. 2. Menor que Ado Artes 2, quem maior que, Tug. Encantamento, desenhe-os para mim. Descrição, o oposto de Show, causa uma forte força de puxão no alvo em direção ao lançador na velocidade bala. Se for desenfreado e desequilibrado, isso pode levá-los a uma distância significativa com vantagens iguais. 3. Menor que Ado Artes 3, Shotogun maior que, Shotgun. Encantamento, perfure o inimigo.
Descrição: dos dedos, dispara uma tempestade de pequenas bolas de energia como um tiro de espingarda na velocidade bala, com limite de alcance cônico, 15 metros de comprimento e 3 metros de largura. 4. Menor que Ado Artes 4, Byakurai maior que, relâmpago pálido. Encantamento: preto escaldante, calor fervoroso, seja rejeitado. Descrição: o usuário coleta Reiryoku de alta densidade, que ele descarrega com ambas as mãos. Alternativamente, eles apontam para o alvo com o dedo indicador e geram um raio de luz concentrado em sua direção. Sua velocidade é x, 1,5 mais rápida que a de um bala, exclusiva dele. 5. Menor que Ado Artes 6, Ryosekai maior que, pedra de granizo. Encantamento: o frio intenso do inverno marca sua morte. Descrição: o usuário levanta uma mão para o céu e numerosos, pedras de granizo gelado do tamanho da cabeça caem sobre o oponente a partir de uma pequena nuvem na velocidade de bala. 6. Menor que Ado Artes 9, Rishuran maior que, agarrando chama. Encantamento: o lótus chafurdado lamentavelmente se agarra às suas cinzas. Descrição: o usuário ataca o inimigo com as mãos, criando chamas laranja que rastejam sobre a pele do oponente na velocidade bala se o contato for feito. As chamas lentamente corroem a carne do oponente, mas são facilmente apagadas. 7. Menor que Ado Artes 11, Suzuri Raiden maior que, Bound Lightning. Encantamento: rio voltaico, siga seu curso e ataque. Descrição: o praticante gera uma corrente elétrica através de qualquer objeto que toca, o que danifica qualquer coisa ou pessoa que esteja em contato com o objeto por onde passa a corrente. Ele passa na velocidade bala. 8. Menor que Ado Artes 15, Ishiren Byakurai maior que, corrente de raios pálidos. Encantamento: leve o tolo arqueado até os portões dos corações dilacerados. Descrição: dispara um fluxo de eletricidade no oponente na velocidade bala, que salta entre alvos que estão próximos um do outro. Isso pode ter no máximo 5 alvos afetados. 9. Menor que Ado Artes 17, Case no Torrento maior que, Wind Torrent. Encantamento: Princesa Weilin, guie o último suspiro da morte. Descrição: uma rajada de vento giratório sai da mão do usuário. A explosão é um pequeno bloco de vento comprimido na velocidade bala, mas pode viajar uma grande distância sem que sua força diminua. A qualquer distância, caso seja atingido, ele atinge o oponente como um martelo de aço. 10. Menor que Ado Artes 22, Suimyaku maior que, Water Pulse. Encantamento: Suijin, governante da água. A lua brilha sobre você, dando suas bênçãos. Lance sua ira sobre nosso inimigo. Descrição: atira pequenas ondas, de 1 metro de largura em direção a um alvo ao longo do solo, na velocidade de meia bala. 8 ondas podem ser disparadas no total em um intervalo definido pelo lançador. Quanto maior o intervalo, maior será a concentração necessária para eventualmente dispará-lo. 11. Menor que Ado Artes 26, Idenko maior que, relâmpago vermelho. Encantamento: Raijin, poderoso deus do trovão. Eu te invoco, empreste-me seu ódio, fúria e raiva. Descrição: uma variação de Ado número 4, Byakurai que troca alcance por poder, tornando o raio produzido na cor vermelha. À medida que o alcance que o lançador tenta usar Idenko aumenta, o feitiço perde potência, tornando-se totalmente ineficaz após 15 metros. Ele dispara na velocidade de meia bala. 12. Menor que Ado Artes 28, Kotetsu no Ami maior que, chuva de aço. Encantamento: queda, portadores da morte, pois vocês fortalecerão minha convicção. Descrição: este é um feitiço que envolve envolver o ar com energia em uma nuvem circular, o que torna um pouco mais fácil de detectar. Assim que a energia explode, agulhas de aço caem sobre o inimigo a meia velocidade de bala, perfurando-o como uma katana. 13. Menor que Ado Artes 29 Rokocho maior que, impulso de lança. Encantamento: a lança temperada, forjada nas chamas do purgatório, o arauto da fúria de Azura. Rasgue os céus e derrube seu inimigo. Descrição: uma versão mais ofensiva do Ado número 1, Sho.
Uma lança prateada de Reiatsu é formada e então saltada contra o oponente, cercando-se de espirais de vento. O vento atinge primeiro na velocidade bala, empurrando o oponente para trás com vantagens iguais, mas sem causar dano de nível. A lança voa a meia velocidade de bala e causa dano de nível II. 14, menor que a do Artes 31, chacarro maior que, tiro de fogo vermelho. Encantamento, ó Senhor, máscara de sangue e carne, toda a criação, bater de asas, vocês que levam o nome de homem. Inferno e pandemônio, a barreira marítima surge, marche para o sul. Descrição: dispara uma bola de energia vermelha do tamanho de uma cabeça com x5 zero speed em um alvo. 15, menor que a do Artes 91, Senju Kotentairo maior que. Encantamento, limite das milhares de mãos, mãos respeitosas, incapazes de tocar a escuridão. Mãos atirando incapazes de refletir o céu azul. A estrada que se aquece de luz, o vento que acende as brasas, o tempo que se reúne quando ambos estão juntos, não há necessidade de hesitar, obedeça às minhas ordens. Balas leves, 8 corpos, 9 itens, livro do céu, tesouro doente, roda grande, torre da fortaleza cinza. Mire para longe, espalhe de forma clara quando disparado. Descrição: invoca 5 lanças de luz que são disparadas no mesmo ponto focal na velocidade zero. A explosão culminante tem 25 metros de raio. Com o encantamento você pode invocar 10 lanças de luz e o raio é duplicado para 50 metros. Que pena para ele que para atualizar sua interface de menor que skills maior que ele precisou usar seu último menor que o Dioku completo maior que fazendo Aizen sentir algo na atmosfera, um sentimento familiar para ele e enquanto tentava pesquisar não conseguiu nada, apenas surpresa ao ver o progresso de Sora nesses 2 meses. Fim do capítulo. Capítulo 66 para 6 meses de Epopeia 2. Estando satisfeito com sua interface atual, ele começou a verificar as outras colunas separadamente, porque a lista de todas elas era muito longa, por isso ele usou seu último menor que complete o Dioku maior que para fazer a interface menor que skills maior que de 1 janela para 6 da janela Ado, janela Bakudo, janela Kaido, janela de artes desconhecidas, janela de artes self-made e janela adquirida final. Sora, agora me mostre as artes Bakudo que aprendi até agora. Sistema, Jing, habilidades de abertura, categoria Bakudo, 1, menor que Bakudo Artes 1, sai maior que, restringir. Encantamento, desconhecido, descrição, trava os braços do alvo atrás das costas. 2, menor que Bakudo Artes 4, Rainawa maior que, corda rastejante. Encantamento, desconhecido. Descrição: uma corda de energia emaranha os braços de um alvo. 3, menor que Bakudo Artes 7, Ashigarami Imo maior que, leg lock cord. Encantamento: o cão de 3 cabeças de Dizuiva. Mostre os dentes e ajude a desembaraçar o nó. Descrição: fios finos de Reiatsu branco e brilhante explodem do chão e se enrolam nos tornozelos da vítima, prendendo-a ali. A execução deste Kido é rápida, mas as cordas podem ser quebradas com o mínimo esforço. 4, menor que Bakudo Artes 8, Sek maior que, repulse. Encantamento, desconhecido, descrição, cria um escudo redondo que parece paralisar temporariamente e repelir tudo o que o atinge. 5, menor que Bakudo Artes 9, Geki maior que, strike. Encantamento, desintegra-te, seu cão preto de Rondanini. Olhe para si mesmo com horror e depois arranque a própria garganta. Descrição, envolve um alvo em luz vermelha, paralisando-o completamente. 6, menor que Bakudo Artes 9, Orin maior que, círculo desintegrador. Encantamento, desintegra-te, seu cão preto de Rondanini. Olhe para si mesmo com horror e arranque sua própria garganta. Descrição, faz com que uma gavinha em tons de laranja com padrões amarelos em espiral saia da mão do usuário e tente prender um alvo. A ponta dela permanece nas mãos do usuário, permitindo-lhes para controlar o caminho da gavinha antes e depois da captura. O Kido é capaz de se conectar com outro de si mesmo se ambos capturarem um alvo e os unirem. 7, menor que Bakudo Artes 10,
Komori e Oriomi maior que, morcego fora do inferno. Encantamento, guardião do céu, procura o santuário. Descrição, um buraco branco aparece acima do lançador, que salta através dele. O círculo dispara pelo céu a uma velocidade incrível, da qual até mesmo Shunpo teria dificuldade em acompanhar, transportando-os para outro local, mas não pode ir além de um raio de 16 km. Não pode ser usado em combate. 8. Menor que Bakudo Artes 12. Fushibi maior que Ambush Flare. Encantamento, desconhecido. Descrição, cria uma espécie de arame de Reiatsu que pode ser espalhado como uma grande rede. Qualquer ser espiritual que entre em contato com Fushibi fica preso à rede. O lançador pode detonar Fushibi a qualquer momento, criando uma explosão generalizada que produz um clarão de luz brilhante. No entanto, a explosão é relativamente fraca. Inamori Momo usa este Kido em conjunto com Shakaru para criar uma explosão maior e mais potente. 9. Menor que Bakudo Artes 14. Ibiku maior que Ressonar. Encantamento, 3 sinos, chocalhando ossos, o selvagem Raijin solta seu rugido assustador. Descrição, libera um pulso de eletricidade em forma de cúpula que se estende até 5 metros de diâmetro, empurrando e eletrocutando todos os atingidos. A velocidade de execução deste Bakudo está entre as mais rápidas de todos os Kido. 10. Menor que Bakudo Artes 17. Yuragi Sento maior que Tremor Spire. Encantamento, golem pesado do oeste. Cuspa no nome do tolo que te desperta do sono. Sua raiva incita a própria terra a tremer de medo. Descrição, um Kido único que é completamente inútil no ar. O chão treme em um raio de 9 metros ao redor do lançador e espinhos altos começam a disparar aleatoriamente do chão. O Kido dura 3 postes, durante os quais o lançador não pode se mover de seu lugar no chão. Quando o Kido expira, todas as torres arrancadas do solo afundam lentamente de volta à terra. 11. Menor que Bakudo Artes 21. Sekienton maior que Red Smoke Escape. Encantamento, desconhecido. Descrição, cria uma explosão de fumaça vermelha que simula a bomba de fumaça de um ninja. Útil para viagens rápidas. 12. Menor que Bakudo Artes 23. Koseki Reki maior que Barreira de Gelo Cristalino. Encantamento, a única flor de inverno balança solenemente na nevasca, mas nunca murcha. Que aquele que marcha pelo caminho da solidão encontre abrigo neste oásis congelado. Descrição, ergue uma barreira em forma de cubo feita de gelo transparente e cristalino que é extremamente resistente, mas bastante vulnerável ao fogo. 13. Menor que Bakudo Artes 26. Kyoko maior que Curvin Light. Encantamento, desconhecido. Descrição, esconde o alvo da vista dobrando a luz. Este Kido pode mascarar completamente a presença e Reiatsu do alvo contra detecção, mas se qualquer outra técnica de combate for ativada, este Kido será oprimido e quebrado. 14. Menor que Bakudo Artes 30. Shitotsu Sansen maior que Big Stab Triple Beam. Encantamento, desconhecido. Descrição, o usuário forma um triângulo dourado com os dedos, após o qual as pontas do triângulo emitem 3 feixes de luz que prendem o alvo ao alvo, um lugar em uma superfície, batendo em seu corpo em 3 lugares na forma de um triângulo perfeito. Vendo seu progresso até agora nas artes ele ficou bastante feliz, nesse ritmo ele poderia realmente se tornar um capitão mas ele sabia que ainda estava fraco para combatê-los. Ao terminar a janela do Bakudo ele avançou para os outros o fazendo sorrir com um sorriso maligno dizendo a todos ao seu redor que ele havia perdido. Fim do capítulo. Capítulo 67 para 6 meses de Epopeia 3. Sora, sistema me mostre todas as outras artes que aprendi até agora. Sistema, Jing, habilidades de abertura, categoria Kaido, nenhum. Sistema, Jing, habilidades de abertura, categoria Artes Desconhecidas, 1, menor que Artes Desconhecidas 1, enterro de almas maior que Konso. Encantamento, desconhecido, descrição, pressiona a base de um cabo ZN Pakuto contra a testa de uma alma para enviá-la para a Soul Society.
2. Menor que o Now Arts 2, Rivers de Men, no Lifai maior que, Henk. Encantamento, desconhecido. Descrição: o usuário emite uma quantidade de energia igual à arte do oponente para cancelá-la. 3. Menor que artes desconhecidas 3. Porta, portão espelhado maior que, Killmoon. Encantamento, desconhecido. Descrição: uma barreira de alta classe que reflete ataques externos. Mas é fácil destruir por dentro. Sistema: Jing. Habilidades de abertura. Categoria artes feitas por você mesmo. 1. Menor que artes feitas por você mesmo 1. Porta sem forma maior que. Encantamento, menor que criação do nada, vazio eterno, energia em Yang, visto e invisível faz tudo aparecer e desaparecer maior que. Descrição: inúmeras portas finas fora do ar e Reiatsu que não pode ser visto a menos que o lançador queira. Capaz de atrair um ataque de uma porta e redirecioná-lo para outra porta como WHACK mole. 2. Menor que Self-Made Arts 2, Mirrors of Eternal Hellish Lotus maior que. Encantamento, almas das chamas eternas, que residem no sol ardente e na lua fria, ilusão ardente e realidade congelante, vento quente e vazio frio, mistura-se na vida eterna do homem. Descrição: o usuário dispara de seus dedos inúmeras pequenas luzes que por sua vez se transformam em flores de lótus. Algumas delas podem ser vistas, outras estão escondidas e muitas são transparentes. Cada uma delas possui uma certa habilidade. Menor que Barney to Ashes maior que Fristo Nothingines maior que Space Binding maior que Confusion Illusions maior que Time Deceleration maior que. Sistema: Jing. Habilidades de abertura. Categoria artes adquiridas. 1. Menor que domínio espiritual maior que. Descrição: um domínio feito com Reiatsu puro, qualquer um ou qualquer coisa que pise nele terá sua velocidade e reação reduzidas em 200%. 2. Menor que mente espiritual maior que. Descrição: uma mente que foi treinada até os limites extremos quando alguém aprendeu menor que domínio espiritual maior que a velocidade de reação do hospedeiro aumenta 200%, 200 pontos em inteligência. 3. Menor que clone da alma espiritual maior que. Descrição: um clone feito por Reiatsu e os pensamentos do host que podem permanecer escondidos dentro do ambiente. Um Soul Clone tem metade das estatísticas do host. Se o clone estiver dentro do domínio, ele terá 75% das estatísticas do host. 4. Menor que lâminas giratórias Reishi celestiais maior que. Descrição: lâminas criadas a partir de Reiatsu que giram em torno de si mesmas girando em torno do corpo do host, elas podem ser visíveis e invisíveis e ser usadas tanto para defesa e ataque. Lâminas atuais, X10, dentro do domínio, 10% de velocidade aumentada 10% de nitidez. 5. Menor que formas de espada maior que, Mastered. Descrição: formas básicas de espadas que qualquer um pode praticar, até mesmo humanos. Praticar essas formas dá a você mais 5 em todas as estatísticas permanentemente em cada nível acima, exceto em seu Reiatsu. 6. Menor que formas de espada Kenpachi maior que, Mastered. Descrição: formas de esgrima suprema praticadas e criadas pelo primeiro Kenpachi cujo nome é desconhecido no Gotei 13 que foi desenvolvido para futuros titulares de títulos. Praticar essas formas dá a você mais 50 em todas as estatísticas permanentemente em cada nível acima, exceto em sua Reiatsu. Depois que ele terminou de verificar tudo, ele ficou bastante satisfeito, mas em algum lugar bem no fundo dele, algo o incomodava, porque ele não conseguia aprender artes Kaido, embora tivesse os registros delas. Bem, como ele não sabia disso, ele deixou para o futuro quem sabe. Dia após dia passou e continuou melhorando em um ritmo alarmante e eventualmente, mais 4 meses se passaram. Durante esse tempo ele completou muitas submissões e ganhou muito São Paulo e AP ao subir de nível para cima, já que muitas missões tinham níveis como recompensas, embora fosse 1 ou 2 no máximo cada vez, era o suficiente para fazê-lo subir cada vez mais perto do nível 200.
Ele havia dominado a base de suas formas e a evolução de menor que gula maior que foi ainda em andamento, chegando mais perto da perfeição a cada dia. Finalmente chegou o dia da seleção, onde eles irão em missão junto com um capitão e um vice-capitão para escolher o assessor mais promissor para se formar na academia. Será MC. Fique atento ao próximo Dragon Ball Z. Fim do capítulo. Capítulo 68 – A Missão das Lágrimas. Enquanto Sora ia passando o dia de treinamento, se nivelando e ficando cada vez mais forte, no dia em que a seleção começou chegou. Ele ficou aqui por 6 meses e pensou que talvez fosse hora de se formar. Como ele tinha memorizado os registros de todos os Kidos, era uma questão de tempo até que ele os aprendesse, e ele tinha menor que 5x criação de livros, maior que ele poderia fundir tudo o que aprende, criando habilidades únicas e exclusivas para ele. Afinal, ter que verificar cada janela toda vez que aprende algo era um pé no saco. Ele foi até a recepção da academia para se inscrever e tentar a sorte, apenas para encontrar lá Rei e Aron preocupados com algo junto com alguns alunos que ele conheceu recentemente e treinando com eles. Ele viu uma garotinha parecendo ter 15 anos, mas sua verdadeira idade era, bem, eu serei morto se eu disser isso. O nome dela era Nia Heilin. Ela tinha olhos pretos, cabelo loiro com rabo de cavalo, um corpo bem desenvolvido em torno da altura de 1,60 cm. A princípio Sora achou que ela era um pouco baixa para ele, já que ele tinha 1,78 de altura, mas isso não o impediu de conhecê-la. Nia: ei Sora, você também vai fazer o exame? Sora: sim, esse é o meu plano, mas por que todos vocês estão aqui? Nia: Rei, Aron e vocês dois aí. Ele estava falando com os que estavam escondidos em um canto, sem falar com ninguém, pois eram pessoas muito fechadas, mas suas habilidades eram de primeira qualidade. Sora ainda se lembra que ele comeu o chão com as mãos deles e não apenas uma vez. Se não fosse o fato de que ele estava escondendo suas verdadeiras habilidades e apenas lutando com elas para pegar o jeito do lançamento instantâneo, ele já as teria matado. XMMM, o perdedor que sempre perde para nós está agitado. Bem, você não pode chamá-lo assim agora, já que ele está aqui. XMM, ele será um peso morto para nós de qualquer maneira. Achachachacha, isso é verdade. Nia: cerquilha $%, cerquilha $, cerquilha $%. Merdas, querem brigar? Vamos lá, eu te levo. Rei mais Aron: lá vamos nós de novo. Sora: o que há de errado, porque eles estão brigando? E por que o termo de novo? Ignorando-os completamente, ele se virou para Rei e Aron com uma cara um pouco confusa, esperando que eles explicassem o que aconteceu. Rei: bem, eles brigaram depois que alguém recomendou você em uma missão estranha. Aron: o tipo que acontece não no mundo humano, mas no eco-mundo. Sora ficou chocado por nunca esperar que isso acontecesse. Ele na verdade queria voltar e Mofu sua esposa gato e ver como o treinamento estava acontecendo lá, mas agora seus planos foram por água abaixo. Mas então um arrepio repentino o atingiu e então ele congelou. Sora: quem foi quem deu tal missão? Esforçando-se para dizer algumas palavras, os dois olharam para ele com pena, mas ainda assim deram a resposta que o fez tentar abandonar automaticamente a recomendação. Rei mais Aron: Capitão Aizen. Cerquilha 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 cerquilha. Ele amaldiçoou dentro dele e jurou se vingar por tirar seu tempo de sua esposa, mas de repente algo veio a ele. Se foi ele quem me recomendou, então quem é quem vai nos supervisionar? Sora: quem é que virá conosco? Eles se entreolharam com sorrisos irônicos e disseram para ele: Aron: é o capitão da 12ª divisão. Rei: junto com o capitão da 4ª divisão. A última coisa que ele lembra depois de ouvir a voz de um louco nome era o nome de um anjo, e quando ele quase desmaiou ele reviveu instantaneamente com olhos brilhantes. Fim do capítulo. Capítulo 69 – A Missão das Lágrimas 2. Seus olhos escureceram quando ele ouviu falar do 12º capitão, mas brilharam quando soube que o 4º capitão estava chegando. Demorou um pouco para ele se recuperar, e quando o fez ficou confuso. Sora: por que 2 capitães virão com nós?
Se bem me lembro, o dia 12 é do departamento de pesquisa, certo? E o dia 4 do departamento médico não é? Rei e Arão se entreolharam e não sabiam o que dizer. Eles olharam para ele com olhos de desculpas, pois não conseguiam responder sua pergunta. Enquanto conversavam, os outros três pararam de lutar e caminharam em direção a eles. Nia, acho que está relacionado à missão e só podemos esperar para sermos informados sobre isso. Ou, você tem muita sorte de ser recomendado ao contrário de nós. Sora, por que isso? Porque você será automaticamente eleito para a missão, você não pode evitar isso, você será algo como um vice-capitão um passo acima de nós para a missão. Sora, e como é que isso é sorte? Nia, Garo e Vayne, vocês acham que se chegarem perto do capitão vão se formar com certeza apesar do esforço? Sim, na frente deles estavam dois meninos com aparência de 18 anos, ambos um pouco corpulentos, um não refinado e o outro com músculos refinados. O da direita com músculos refinados tinha 1,70 centímetro de altura, pesava 70 quilos, vermelho, cabelos curtos e olhos verdes claros, e o da esquerda tinha 100 quilos de cabelos longos pretos com olhos azuis e 1,65 centímetro de altura. Os dois olharam para Nia e Sora e antes mesmo que pudessem responder ouviram uma voz de longe, ou assim eles pensaram, mas na realidade, estava atrás deles. Cucuco, eles poderiam fazer isso se quisessem ser ratos de laboratório para minha pesquisa. Todos congelaram. Rei e Arão o reconheceram como o tinham visto novamente em uma missão antiga, mas ainda assim toda vez que vêem seu cara eles não conseguem evitar sentir arrepios. Sora estava xingando interiormente porque em vez de um paraíso ele pegou o inferno primeiro. A pessoa na frente dele é Mayuri Kurotsuki, o capitão da 12ª Divisão no Gotei 13 e segundo presidente do Instituto de Pesquisa Shinigami. Mayuri, sempre há uma maneira mais rápida de subir, depende da sua utilidade, porque você se sairá bem lá fora. Cucucu. Enquanto eles estavam pensando sobre o que ouviram, outra voz semelhante ainda bem atrás deles, e quando o fizeram, o sorriso de Sora cresceu enquanto o rosto de Mayuri desapareceu. Fufufu, eu não recomendaria que, como se surgisse uma ocasião em uma missão e faltassem suas habilidades, o que vai te esperar é a morte em serviço. Mayuri, Ara, se não for o capitão da 4ª divisão, qual era o seu nome mesmo? FUPFF Fueretsu Nohana, seu cérebro foi perdido, capitão Kurotsuki. Mayuri, Cucucu, não, como você pode ver, ainda está intacto. O Nohana, Ara, que pena, fufufu. Cucucu fufufu cucucu fufufu, os dois jogaram adagas um no outro enquanto ria, deixando todos com corpos e mentes tensos no presente de dois capitães, com uma exceção que teve uma iluminação ao lembrar que aqueles dois sempre competem na cena, principalmente em Veneno vs Cura. Como ele não sentiu nada com a pressão, o Nohana foi a primeira que percebeu isso e logo em seguida veio Mayuri e ambos sorriram para ele, deixando-o com dois tipos de sentimentos: medo e felicidade. O Nohana, agora então, capitão Kurotsuki, por que você não explica a eles o objetivo desta missão? Mayuri, Cucucu, bem, então vocês quatro irão conosco para o Eco Mundo na tentativa de encontrar alguns materiais lá. Descobrimos muitas lágrimas. Lágrimas do espaço instável, relatamos isso ao comandante-chefe orientando-nos nesta situação. Como todos estavam chocados, com medo e excitados ao mesmo tempo, Sora teve dificuldade em manter uma expressão impassível de calma enquanto ouvia o sistema soando inúmeros alarmes. Fim do capítulo. Capítulo 70, Missão de emergência novamente. Sistema, Jing, missão de emergência acionada. Evite que ambos os capitães pesquisem e entrem em qualquer lágrima do espaço. Condição 1. Cubra qualquer vestígio de lágrimas que encontrar com a Reiatsu do anfitrião. Condição 2. Se algum for encontrado por outros, esconda-o com menor que portas sem forma maior que. Condição 3. Se acima de 2 não forem atendidos, mate todos os participantes. Aviso 1. Se o anfitrião falhar nos 2 primeiros e os resorts matarem todos, isso afetará a história e o anfitrião se tornará um pecador procurado que será caçado por todos os reinos para ser banido no inferno.
Aviso 2. Se o anfitrião falhar nos 2 primeiros e nos resorts para explorar as lágrimas, você viajará para a base de Iwate, afetando a história mais uma vez. Recompensas: 1 mais 2, 20 níveis, 20.000 pontos de alma, menor que 2x fragmentos de história maior que. Recompensas: 3, 50 níveis, 50.000 pontos de alma, menor que fragmento da cadeia do inferno maior que. Ele quase pulou de onde estava olhando para a quest repentina com a condição, cada uma era tão difícil quanto o inferno, e sem Ichigo ele não pode usar sua Shikai matando 2 capitães sendo um deles um híbrido de sabe-se lá o que e o outro sendo o primeiro Kenpachi dos 13 assassinos que fundaram o Gotei 13, ele prefere ir e lutar contra Iwate agora. E além do mais, aquela maldita lágrima pertencia ao esconderijo de Iwate nas sombras, que porra é essa? O Nohana notou a pequena mudança em Sora, enquanto Mayuri continuou falando sobre seus deveres que eram lutar sozinho contra Hollows, 1 a 1, com todos os métodos que tivessem, a fim de ver em que área eles são promissores e em qual estão faltando. O Nohana então assumiu deixando Mayuri descontente, explicando-lhes os poderes dos Hollows baseados no 10º acento em outras palavras ou nas palavras de Sora era assim menor que níveis 201 a 300 igual a Soul Reaper 12º acento, 6º acento, Adjushas maior que por volta nível 230 a 260 em. Ela também explicou que quando um Hollow Gillian evoluiu para Hollow Adjushas eles recuperaram suas antigas personalidades como almas que eram antes, mas sem coração e ganham certas habilidades. Dependendo deles eles podem se tornar muito fáceis ou muito poderosos. O Nohana: agora então alguma dúvida? Sora: eu tenho um, posso. O Nohana: vá em frente. Sora: com base em quais critérios teremos a graduação antecipada? Capitães, XMNNMM. Sora: por exemplo, e se encontrarmos mais de 4 desses buracos, como podemos obter uma nota de aprovação? A pergunta de Sora acertou em cheio na mente de todos, pois eles tinham a mesma pergunta e queriam a mesma resposta esperando por esse momento eles olharam para eles. O Nohana e Mayuri ficaram um pouco sem palavras, elas pensaram menor que eles são tão azarados que vão contra-atacar mais de 4. Maior que mesmo assim eles ainda tentaram respondê-los e quem fez isso não foi nenhum deles, mas outra voz e outro inferno para MC. Essa é uma pergunta divertida com uma resposta divertida. Como todos o reconheceram, os alunos e professores se curvaram diante dele, incluindo Sora, enquanto o Nohana e Mayuri ficaram um pouco insatisfeitos. Rei mais Aron, Capitão Aizen. Aizen, para responder a esse tipo de pergunta divertida que você acabou de postar é simples, você só precisa notar 3 coisas. O tempo, mata, a última pessoa em pé. Cada um dos 4 alunos pensou, em outras palavras, o tempo mais rápido, matar o máximo que pudermos e, obviamente, permanecer vivos, mesmo se formos agrupados 1 contra 4 ou mais, seja o último homem de pé. Fim do capítulo. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo, Jean Paul Sartre.